Um salve a todos do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vocês acharam que a gente não ia falar sobre, né? Quem? Ogum, é isso mesmo. Orixá Ogum. Vocês sabiam que entre as diversas divindades das religiões de matriz africana, poucas possuem uma presença tão marcante quanto a Orixá Ogum? Ele é associado à guerra, à tecnologia, ao trabalho e à abertura de caminhos, né? Ogum, para quem não sabe, né, é uma das figuras mais complexas e respeitadas dentro das tradições africanas aqui no Brasil. A sua importância, ela ultrapassa o campo religioso, alcançando dimensões culturais, históricas e simbólicas que ajudam muitas das vezes, né, a compreender a formação da identidade afro-brasileira, né, aqui no Brasil. Para quem não sabe, dia 23, pessoal, agora, isso mesmo, dia 23, dia do Orixá Ogum. Vamos falar um pouquinho sobre ele, características, campo de atuação, oferendas. Vamos abordar o máximo de assunto aí sobre este grande orixá que é o Orixá Ogum. E aí, você é filho de Ogum? Quem sabe a gente vai trazer aqui também as características dos filhos de Ogum, viu? Então, curta esse vídeo, compartilhe e não esqueça, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, que é conteúdo diário aqui, né? Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem delongas, vamos falar sobre o Orixá Ogum? Bora pro vídeo. Pois bem, pessoal, nas religiões aí como o Candomblé e a Umbanda, né, os orixás são forças da natureza, que representam, é claro, aspectos fundamentais da existência. Ogum, ele é o orixá da ação, do movimento e da conquista. Ogum, ele é descrito como o grande desbravador, aquele que abre caminhos, né, onde antes não havia passagem. Deu para compreender? Por isso, a sua atuação está ligada tanto à guerra quanto também ao progresso, sendo considerado o patrono dos trabalhadores, dos guerreiros e de todos que enfrentam desafios constantes. Então, um exemplo, se você é aquela pessoa que está enfrentando desafios, quem é o seu patrono? Orixá Ogum. E Ogum, gente, ele é tradicionalmente reconhecido como o Senhor do Ferro. Na cultura do povo Yorubá, ele teria sido responsável por ensinar o uso do metal, permitindo o quê? A criação de ferramentas agrícolas e armas. Esse domínio simboliza algo maior ainda, a capacidade humana de transformar a natureza e construir civilizações. Então é por isso que Ogum também ele está associado, né, em interpretações contemporâneas, ele está associado à tecnologia, à indústria e também ao desenvolvimento humano. Então a gente consegue compreender que Ogum ele é o orixá principal que nos traz a tecnologia, né, a transformação da natureza em algo que podemos utilizar hoje em dia. Um exemplo básico. Se você tem uma faca de cozinha, se você tem uma colher, um garfo, se você tem algo de metal, tudo isso devemos graças ao Orixá Ogum, que é o Senhor do Ferro. É ele que traz esse segredo de transformar metais em algo para que a gente possa utilizar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É interessante a gente saber disso, né? Os elementos ligados a Ogum refletem a sua essência, a sua prática, que é combativa. Elemento principal do Orixá Ogum é o ferro. Os símbolos do Orixá Ogum é a espada, a lança, o facão e as ferramentas, principalmente ferramentas agrícolas. As cores de Ogum é o azul escuro, o verde e, em algumas tradições, também
é ofertado ou oferecido ou associado à cor vermelha. Inclusive dentro da Umbanda é muito comum ver ali médios utilizando guias vermelhas, oferecendo a cor vermelha ao orixá Ogum. E para quem não sabe, esses símbolos aqui que eu coloquei, gente, representam força, ação, proteção e também a capacidade de vencer obstáculos. Só para compreender. Ogum, ele é movimento. Ogum, ele é decisão. Ele é atitude. Agora dentro da prática religiosa tem elementos tradicionais associados ao orixá Ogum, como por exemplo cores de vela: azul, verde ou vermelho, né, que são as velas mais tradicionais, tá? O dia da semana no qual a maioria das pessoas fazem oferendas, orações, pedidos e agradecimentos ao orixá Ogum é terça-feira. Então, dia da semana de Ogum, terça-feira. Já a data comemorativa aqui no Brasil do orixá Ogum, como eu já disse, é dia 23 de abril. Para quem não sabe, gente, essa data ela está associada a São Jorge, tá? Que no caso aí está conectada à questão do sincretismo religioso, que foi desenvolvido ali no início ou no período da escravatura. Quem não sabe, né, dentro do sincretismo, Ogum é sincretizado com São Jorge, que no caso o Santo São Jorge do catolicismo, né, dentro dos terreiros de Umbanda principalmente, é referente ao orixá Ogum, é uma representatividade, tá bom? Já as oferendas para Ogum variam de acordo com a tradição, tá? E devem sempre ser realizadas com orientação adequada, enfim, dentro de um contexto religioso. Vamos dizer que de uma forma geral, né, alguns elementos tradicionais associados a Ogum vai incluir o quê? Feijão, inhame, pratos preparados com dendê, inclusive a carne assada. A costela é uma carne muito oferecida ao orixá Ogum. E um outro alimento, um outro prato que é muito comum vermos sendo oferecido a Ogum é a famosa feijoada. Inclusive, né, no dia 23, diversos terreiros, né, abrem as suas portas fazendo comemorações e oferecendo feijoada, né, para os participantes, para os visitantes. Por quê? Porque a feijoada é um alimento pesado, né? Vamos dar esse exemplo, que contém ali muita carne, muita proteína, muita gordura, que traz ali o sustento. Então a feijoada também está associada a Ogum. Para quem não sabe por que a feijoada está associada ao orixá Ogum e a alguns alimentos que são mais pesados, porque era dito que em algumas histórias Ogum saía para a guerra, tá? E precisava de um alimento que trazia mais energia. Então Ogum ele se alimentava desses alimentos, que é o feijão, o inhame, né, a carne, porque trazia mais sustância, mais força. Então a gente carrega isso como tradição também. As bebidas normalmente é a cerveja. Em algumas ocasiões também é oferecido a cachaça. Os objetos, é claro, é o ferro. Deixando bem claro que eu estou falando aqui sobre a questão de oferendas, tá bom? Além disso, Ogum representa a força necessária para enfrentar a vida. Ele simboliza o quê? Disciplina, coragem e perseverança. Dentro da religião, né, da Umbanda, do Candomblé, Ogum ele é visto como protetor e guia, especialmente, é claro, em momentos de dificuldade. A sua energia ela está ligada à ideia de que nenhum caminho se abre sem esforço e que toda conquista exige ação. E como eu disse, né, a questão do sincretismo durante o período colonial, Ogum foi associado ao orixá São Jorge, e ao Santo São Jorge, e por aí vai indo, né? Ogum, gente, ele não representa apenas a guerra, como muitos acham ou imaginam, mas ele representa a capacidade de avançar, tá? Ele é o símbolo daquele que enfrenta obstáculos, constrói caminhos e transforma a realidade. Isso que é importante, né? Agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre campo de atuação, sobre oferendas. Vamos lá. Dentro da tradição religiosa,
Ogum ele é conhecido como o Senhor dos Caminhos, né? E um grande desbravador. Por esse motivo, os locais associados a Ogum costumam ter uma ligação com caminhos e com circulação. Vamos dar um exemplo aqui de alguns campos de atuação. Estradas, encruzilhadas abertas, trilho de trem, né? Caminhos de terra e entradas de mata, portões e entradas e limites de espaço, né? Vamos dizer que esses lugares que eu citei aqui, gente, simbolizam transição, passagem, decisão, né? São pontos onde um caminho leva ao outro. E deixando bem claro que Ogum ele está associado ao caminho, porque se trata de um orixá desbravador que trouxe a ferramenta para o ser humano e o ser humano ali abriu espaço e por aí vai indo, tá bom? A questão do trilho de trem, gente, ele também, o trilho do trem, né, que hoje em dia a gente vê muitas pessoas fazendo oferenda a Ogum no trilho de trem. Para quem não sabe, também possui um significado especial. Primeiro, feitos de ferro, né? O trilho do trem. Material diretamente ligado ao orixá Ogum. Eles representam, além disso, progresso, direção e movimento contínuo. O trem, ao seguir um caminho firme e definido, simboliza o quê? A determinação e a força de seguir em frente sem desviar dos objetivos. Além disso, os trilhos conectam diferentes lugares, reforçando a ideia de quê? De abertura de caminhos e de avanço. Deu para compreender? Já as oferendas relacionadas ao orixá Ogum, quando realizadas, né, ali dentro do contexto espiritual, vamos aqui onde são ofertados. Quais são os lugares? Beiras de estrada, próximos a trilhos do trem, caminhos abertos ou áreas de passagem, lugares ligados ao trabalho e ao esforço físico. Em algumas situações é colocado também em lavouras. Deixando bem claro, né, gente, que vai fazer uma oferenda é sempre pedir uma orientação, né? Ogum é frequentemente chamado de desbravador. Por quê? Na tradição, ele foi o primeiro a abrir caminhos aonde não havia passagem. Ele simboliza aquele que vai à frente, que enfrenta o desconhecido e torna possível o avanço dos outros. Deu para vocês compreender? Essa característica faz com que ele seja visto como um guia para aqueles que precisam tomar decisões, para aqueles que precisam iniciar novos ciclos ou superar momentos difíceis. Então, este é o orixá Ogum, com algumas características, campos de atuação. Eu dei uma resumida bem breve aqui para vocês, mas eu acho que deu para compreender que é e quem é este orixá. É o orixá da guerra, mas não só da guerra, e não é só a guerra física, mas é a guerra que enfrentamos diariamente, a guerra que enfrentamos no trabalho, aquela guerra, aquela batalha que enfrentamos com nós mesmos, aquela guerra que enfrentamos às vezes com a família. Então o Ogum, ele representa isso tudo. São as batalhas diárias, as batalhas da vida. E além disso, o Ogum está associado ao caminho, ao desbravador. É aquele que nos dá orientação, é aquele que nos coloca em uma direção, abre os caminhos para que a gente possa caminhar. Você conhecia isso tudo sobre o orixá Ogum? Deixa aqui nos comentários. E é claro, gostou? Não esquece, curta e compartilha com um amigo. E é muito importante que você seja inscrito aqui do canal. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre os filhos do orixá Ogum. Quais são as características, personalidades? E será que você carrega este orixá junto contigo? Então acompanhe aqui o nosso canal, tá bom? Mas é isso, pessoal. Esqueci de falar. Para quem não sabe qual é a saudação ao orixá Ogum, existem duas. Uma tradicional, que é Ogunhê, meu pai, né? Salve meu pai Ogum, Ogunhê, meu pai. E a outra é Patacuri Ogum, salve meu pai Ogum, Patacuri Ogum. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.